Olá pessoal, hoje eu vim testar aqui para vocês a caneta da GR Smart. Nós vamos fazer o teste de gelatina balística da nossa caneta GR Smart. Ela é uma caneta bem versátil, ela tem aqui pelo menos 6 níveis de pressão para você utilizar essa caneta. E eu vou mostrar para vocês hoje na prática como é a profundidade dela. Vamos lembrar aí que quanto maior o número de unidades que a gente utiliza, maior é a profundidade que nós temos desse ativo entrando na pele, então a gente precisa tomar muito cuidado. A diferença dessa caneta aqui da GR Smart para uma Mesodoctor, por exemplo, de uma alavanca, é que essa aqui ela só tem um nível de pressão, essa aqui ela tem vários, você tem aí até 6 níveis de pressão para você utilizar na caneta. Ela tem níveis leve, médio e profundo, e entre esses níveis leve, médio e profundo, ela tem níveis intermediários, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como vai funcionar isso. Para isso eu vou utilizar um cartucho de 0,5, como eu expliquei na aula anterior, 0,5 ml corresponde a 50 unidades, metade de uma seringa de 1 ml, tá? De insulina. Então vamos falar sempre em unidades, porque você nunca vai se esquecer quando você memorizar que você utiliza unidades, ok? Fica mais fácil de memorizar. 0,5 é igual a 50 unidades de uma seringa de insulina, ok? Então vamos lá, metade de 1 ml aqui nós vamos utilizar 50 unidades. Eu vou colocar aqui, ó, eu preparei suco de uva para vocês porque ele é colorido e dá para visualizar bem. E eu vou pegar e vou fazer a aspiração desse suco de uva. Lembrando que é um teste, por isso que não tem preparo, não tem biossegurança nem nada. Para teste a gente não precisa de nada, porque a gente não está aplicando nada em ninguém, não precisa fazer nada com uva. Mas a partir do momento que você tem um atendimento aí, você precisa fazer todo o seu atendimento de biossegurança, ok? Eu vou colocar aqui na minha caneta e vou rosquear, vou abrir ela toda e vou rosquear aqui, ó. Rosqueei. Lembre-se que eu preciso regular minha caneta de produto com a quantidade de produto que eu tenho. Então eu vou fazer um giro. Ó, vou fazer um giro. Deu uma gotejada, ele já tá no ponto para ser pressurizado e entregue o ativo na pele. Vamos lembrar que quanto maior a quantidade de unidades, maior é a entrega, tá? Mas quanto maior o número de unidades, maior vai ser a entrega na profundidade. Então eu vou testar agora todos no primeiro nível da caneta. Então eu vou fazer 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, até a 4ª unidade no primeiro nível da caneta para vocês verem. Então eu já tenho aqui regulado a minha caneta com a minha quantidade de ativos. Eu vou colocar 1 unidade. Lembre-se que você trabalha com 1 unidade, cada pontinho que eu tenho aqui, ele corresponde a 1 unidade. Então, se eu der um girinho na minha caneta, esse um girinho da minha caneta corresponde a 1 unidade, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou soltar a caneta aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo esses níveis aqui? São os níveis de profundidade que ela tem. Ela tem uma profundidade aqui, o 1, entre o 1 e o 0 ela tem uma profundidade intermediária, entre o 1 e o 2 ela tem uma profundidade intermediária, e entre o 2 e o 3 ela tem uma profundidade intermediária. Aqui a gente calcula por medida em milímetros, tá? E centímetros aqui de profundidade de pele. Tem umas que a gente tem em bars, né? Que a caneta anterior, ela tem 100 bars, a gente vai calcular em bars. E aí a gente tem essa daqui que ela tem em profundidade mesmo, em centímetros, tá? Para chegar nas camadas da pele. Eu vou utilizar aqui a pressurização da caneta, tá? Ela estava pressurizada. Então agora eu vou fazer aqui, ó, o giro da minha caneta. Fiz o giro, ela fez um crack, ela tá pressurizada. Eu vou descer aqui, ó, no nível 0,5 milímetros. E aí eu vou fazer um giro na minha caneta, que eu quero 1 unidade, e vou aplicar aqui para vocês verem. Todas as unidades que eu vou aplicar agora vai ser na mesma profundidade, pra gente analisar. Eu fiz aqui a gelatina balística, lembrando, 200 ml de água, uma gelatina incolor, 90 gramas de glicerina de farmácia,
Você vai aquecer a água de 200 ml, vai aquecer no fogão ali a água. Depois que ela aqueceu, vai derreter aqui a gelatina incolor. E depois você vai colocar as 90 gramas de glicerina, misturando, fazendo uma mistura homogênea. Vai colocar para gelar. 4 horas a gente vai ter aí a nossa gelatina para fazer testes. E você precisa fazer testes aí para você conhecer melhor a sua caneta e atuar melhor aí com ela. Ó, eu tenho 0,5 milímetros e eu vou aplicar todas elas em 0,5 milímetros para vocês observarem a profundidade. Ó, eu vou aplicar aqui uma seguida da outra. Apliquei. Ó. Agora eu vou fazer a pressurização da caneta. Ó. Pressurizei e vou descer a 0,5 milímetros aqui de pressão e vou dar 2 unidades para ver a profundidade que ela faz. Ó. Pressurizei minha caneta novamente, 0,5 de novo, pressão mais leve da caneta e vou dar 3 unidades. 3. Vou pressurizar a minha caneta novamente. Pressurizei 0,5 de pressão leve. E vou dar 1, 2, 3, 4 unidades. E vamos lá. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês o suco de uva. Ela teve variação pouquíssima, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês. Uma variação muito pequena de unidades e, assim, muda bem pouco a profundidade, a determinada unidade que eu coloquei. A 1, ela tá nessa marquinha aqui. A 2, ela desceu um pouquinho mais abaixo. A 3 unidades um pouquinho mais abaixo. E a 4 unidades um pouquinho mais abaixo. Mas bem pouco mesmo, ó. Aqui eu tenho a 0,5, a pressão leve da caneta da GR. Vocês viram que 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e 4 unidades variou pouquíssimo, tá? Aqui no nível de profundidade. Esse tipo de caneta, ela favorece mais o atendimento facial. Por exemplo, nessa pressão aqui, você estaria aplicando aqui numa região facial, um Skin Buster, uma hidratação, tá? Você conseguiria aplicar região labial com mais segurança na região facial. Agora eu vou aplicar aqui para vocês verem na segunda pressão da caneta, tá? Eu vou pressurizar ela. Eu vou pressurizar a caneta. Pressurizei. E aqui, em vez de eu descer a 0,5, eu vou descer a 1, que é a segunda pressão que ela me oferece aqui. Aí eu vou dar um girinho de caneta aqui, 1 unidade. Ó, 1 unidade, apliquei aqui. Vou girar minha caneta. Vou a 1 aqui a pressão um pouquinho maior. Vou dar 2 unidades do ladinho. Ó, um pouco mais de profundidade. Vou andar para a pressão 1 e vou andar 3 unidades. Um pouquinho diferente, porque naquela eu andei 2 e vou andar 3 aqui para vocês verem. Aqui eu tenho a profundidade 2, veio bem mais forte. Olha como ela tá bem mais forte. Essa daqui, ó, é a pressão 1 da caneta. Ó, ela veio a pressão 1 da caneta aqui. Nível... Aqui, 2 unidades, ó, da pressão 1 da caneta. Olha como veio aqui embaixo. E 3 unidades, ela espalhou mais produto do que ela entregou, até vazou aqui, ó. O produto até vazou aqui pra fora. Deixa eu só limpar aqui pra vocês verem, ó. E aqui 3 unidades. Ó.
Vocês viram que quanto maior a quantidade de unidades aplicada, né? Maior vai atingir a profundidade. Repare o que eu fiz na mesma profundidade, na profundidade 1 da caneta da pressão, porém eu alterei o número de unidades, que é o ativo. Aqui na uma unidade ela teve uma pressão, com 2 unidades ela teve uma pressão um pouquinho maior, com 3 unidades ela teve uma pressão ainda maior. Então pensa assim, quanto maior é a quantidade que eu tenho na minha seringa de ativo, maior vai ser a profundidade que eu vou atingir. Ó, vou abrir minha caneta novamente e vou recarregar ela pra gente continuar aqui o teste na segunda gelatina, porque essa aqui já era. Vou colocar aqui. Acho que eu não vou conseguir desformar ela, então vou usar esse potinho aqui mesmo, desse jeito, pra gente utilizar. Eu vou encher a minha seringa com suco de uva. Pra quem quer ver como eu tô enchendo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu coloco aqui no Dapem descartável, no batoque, e vou encher aqui. Enchi. Lembre-se que ela não pode ter bolha, se ela tiver bolha você tem que tirar, ó. Pra não estourar o seu cartucho. Sempre que tiver bolinha, tira, pra você não ter o estouro errado do cartucho. Tirei as bolinhas e agora eu vou colocar a minha seringa na caneta pressurizada. Ó, eu vou testar agora a pressão 2 da minha caneta, tá? Então, ainda vou testar a pressão 1,5 da minha caneta. Vou fazer um antes do número 2, da pressão 2. Vou testar 1,5, tá? Então, eu vou regular aqui minha quantidade de ativos com o que eu tenho na régua, girando a minha caneta aqui até ela fazer um gotejamento. Ó, vou girando até ela gotejar. Ó, gotejou, ok. Aí eu vou fazer a pressurização da minha caneta. Ó, ela já tá pressurizada. Então, eu vou vir aqui, ó, em 1,5 da minha caneta, pressão 1,5, e vou fazer o disparo. E vou ver onde ele vai. Aguardo. Vou pressurizar a minha caneta. Pressurizei. Vou descer a 1,5 de pressão dela e vou andar 2 unidades. Olha como ela vai profundo. Vou pressurizar a minha caneta, vou a 1,5 de profundidade e vou andar 3 unidades. Gente, é muito profundo. Muito profundo. Ó, vou andar a minha caneta aqui, vou a 1,5. Vou colocar 3 unidades. Quanto maior o número de unidades, maior é a profundidade que ela vai atingir, ó. Olha isso, gente. Olha aqui aonde ela chegou. Ó, 1,5 eu coloquei 3 unidades. Ela até estourou aqui a passagem do meu potinho, ó. Aqui foram 2 unidades. E aqui, 1 unidade. Olha como ela vai bem profundo na 1,5. Agora eu vou testar para vocês verem a profundidade de número 2 da caneta da GR Smart, tá? Vou recarregar de novo pra gente testar a profundidade 2 da caneta da GR Smart.
Ó, eu tiro todas as bolinhas da minha caneta. Tirei. E agora eu vou testar ela. Na pressão 2, gente, ó, vamos lá. Vou pressurizar. Vou descer na pressão 2. Eu nem fui na 2,5, hein? Já achei ela super poderosa aqui, ó. Agora eu vou regular minha caneta aqui. Ó. E vou na pressão 2 pra vocês verem. Ó. Vou regular minha caneta. Vou na pressão 2 da caneta aqui. E vou andar 2 unidades. 1, 2. Olha como ela vai profundo, gente. Ó, vou regular minha caneta aqui pressurizando. E vou na pressão 2. 3 unidades. Ela vai muito profundo, tá? No número 2, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. No corporal, você poderia utilizar GR aí, até 3 unidades é o suficiente na pressão 2. Agora eu vou fazer pressão 2,5 para vocês verem. Pressurizo. Vou descer aqui na pressão 2,5 e vou andar 1 unidade. Ó. Pressão 2,5, 1 unidade. Aí. Vou pressurizar a caneta. Pressurizei ela. Vou descer na pressão 2,5, tá? Antes da 3, 2,5. E vou dar 3 unidades. Pra vocês observarem aí. Olha como ela vai profundo. Vou soltar aqui meu cartucho, que eu vou ter que encher de novo. Vou encher ele novamente. Ó, pressão 2,5, olha como ela vem profunda aqui. 2 unidades. Vou regular aqui minha caneta, quantidade de ativos para me pressurizar. Regulei, vou pressurizar ela. Pressurizei. Agora em 2,5 eu vou colocar 3 unidades, para vocês verem. 1, 2, 3 voltinhas. Ó, ela espalhou bem mais produto, entregou uma quantidade maior, ó. E agora eu vou testar a última pressão da caneta, que é a pressão 3, tá? Ó, pressurizei, vou descer lá na pressão 3 e vou andar aqui 1 unidade. Vamos ver onde ela entrega nessa pressão 3. Vou pressurizar aqui minha caneta. Vou descer lá na pressão 3. E vou andar 1, 2 unidades.
Vou descer aqui na pressão 3. Ó, vou fazer pressurização. Vou descer aqui na pressão 3 e vou andar 3 unidades. Ó, esse aqui foram os níveis da pressão 3 para utilizar a caneta. Vou tirar aqui da GR para vocês verem. Nós temos aqui na GR Smart 3 níveis de pressão, mas entre esses 3 níveis nós temos níveis intermediários, tá? Para você utilizar. Os níveis de pressão dela começam do mais leve para o superior aqui, tá? A gente tem do 0 aqui até o nível 3. Você pode escolher aqui a profundidade que você deseja fazer a aplicação do seu ativo, tá? Lembrando que quanto mais unidades você for colocar na caneta, mais profundidade ela pode ganhar, tá? Por isso que é legal você saber dosar aqui essa caneta aqui de uma forma legal, porque você consegue dosar até a quantidade de pressão que você está entregando na sua caneta. Isso é muito importante quando você tem um equipamento. E quando você estiver entregando com essa caneta aqui da Mesodoctor, você precisa tomar um cuidado um pouquinho maior do que você tomaria cuidado com essa daqui. Porque essa aqui você pode dosar ela na pressão. São 6 níveis de pressão que você tem aqui. É leve, média e profunda. E entre a leve, média e profunda, você tem as intermediárias. E aí você consegue fazer essa dosagem bem interessante aqui na hora de você escolher a área que você quer aplicar. Então faça esse teste em gelatina balística, isso vai te orientar bastante para você ter uma ideia da onde você está entregando o ativo na pele. Isso favorece com que você tenha o discernimento de saber o que vai no facial, o que vai no labial, o que vai no corporal denso, o que vai no corporal de uma pele mais madura, mais fina, né, mais flácida. E tudo isso vai fazer com que você tenha aí uma otimização nos seus protocolos, trazendo mais segurança na hora de você fazer a sua aplicação. As duas canetas são ótimas, tá? A de 3 pressões, ela te dá uma possibilidade maior de dosar o nível aqui de profundidade, de escolher o nível de profundidade, do que a caneta de alavanca, que só tem uma pressão. Porém, se você souber utilizar de uma alavanca, dosando as unidades aqui na região de face, lábios, de uma forma mais segura, você não vai ter risco algum. As duas canetas são muito boas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu apresentei aqui para vocês a Mesodoctor de alavanca e também apresentei para vocês a Smart de 3 pressões, a Smart Press, tá bom? Eu tenho aqui no meu contato da aula aqui o telefone da Rita, que é uma representante que vende, tá? Essas canetas, ela forneceu as canetas para fazer os testes aqui para vocês, para estar demonstrando. E o telefone dela segue aí no material. Quem quiser encomendar a caneta com ela, tá? Ela é representante da GR e ela tem os 2 modelos. Ó, agradeço, obrigada, até mais. Grande beijo.